Olá pessoal, então a gente vai aqui para a nossa aula de herança e polimorfismo para a gente começar a compreender esses mecanismos mais interessantes e avançados de orientação a objeto. Então, para começar, eu criei aqui uma classe animal que tem um método privado, seria o nome, um construtor público, um getName que retorna o nome e um setName que altera o nome. Nada diferente de tudo que a gente já fez. Então, a partir disso daqui, eu posso criar um animal e instanciá-lo utilizando o novo animal. Por exemplo, vou criar um coelho. E como a gente lembra do método private e do public, eu posso acessar tudo que é público, mas não posso acessar o que é privado. Então, por exemplo, a partir daqui de fora, eu posso imprimir o animal.getName, que o getName é público, mas eu não consigo acessar. Por exemplo, salvar nome, recebe animal.name, porque name é privado, então ele não me deixa ter acesso. Só me deixa ter acesso ao getName. Vou rodar aqui o nosso código, só para a gente ver aqui o coelho. Beleza. Como funciona o mecanismo da herança? Funciona como camadas de uma cebola. Essa camada aqui seria a nossa camada mais interna, onde a gente chamaria ela de classe pai, ou superclasse, classe pai, ou superclasse, e nós teríamos as camadas mais externas, que seriam as classes filhas ou subclasses, que a gente também pode chamar de classe base, e essa daqui que se chama classe derivada. Todos esses nomes são equivalentes, tá? Superclasse, classe pai ou classe base equivale tudo à classe que dá origem, à camada mais interna da cebola. Então, por exemplo, aqui agora eu vou criar um animal que é um gato. E o gato, ele é um animal. Tudo que o animal tem, o gato tem. E eu posso fazer isso através do extend. Então, eu vou dizer agora que tudo que o gato tem, tudo que animal tem, o gato também tem, porque o gato é um animal. Então, eu vou aqui fazer o meu construtor, public constructor. E para eu ser um animal, eu preciso ter um nome. É uma exigência do construtor de animal. Eu só posso ser um animal se eu tiver um nome. E eu construo esse gato invocando o construtor da classe pai através do super. E eu vou dizer, olha, todos os gatos têm o nome de gato. Na hora que eu faço isso, gato, por ser animal, vai ter um setName, vai ter um getName e vai ter uma variável name onde isso daqui vai ser armazenado. O que eu fiz foi criar uma camada a mais nessa cebola e o ponto de entrada dessa camada é esse construtor bem aqui, que não recebe nenhum parâmetro, ó, diferente desse primeiro. E aí todos os gatos vão ter como nome gato. Então vamos entender as complicações, né, ou as derivações disso. Então eu vou criar aqui um animal. E no meu animal eu posso criar qualquer coisa. Novo animal que vai ser um coelho. Mas quando eu crio um gato, gato 1, new gato, eu não tenho mais nenhum parâmetro. Por quê? Porque o construtor do gato não aceita nenhum parâmetro. O animal, ele tem todos os métodos de animal. Vou chamar esse aqui de coelho, esse aqui de gato. Então eu poderia fazer coelho.getName para receber o nome, coelho.setName para alterar o nome, agora vai ser coelho com K. É um coelho especial. E o gato, por ser um animal, tem também os mesmos métodos. Gato.getName. E eu também teria o gato.setName. Eu vou chamar ele agora de gaiato.
Se eu pedir para mostrar agora, vai ser o meu coelho que foi criado com C, mas depois virou com K. E aqui o meu gato que foi criado com G, mas depois virou gaiato. Eu consigo mostrar. Então, primeira implicação da herança. Tudo que a classe pai possui, a classe filho também possui, porque o gato, por definição, na herança, ele é um animal. E ele é um animal sempre e é um animal o tempo todo. O gato não pode deixar de ser animal, ou ser animal apenas em parte, ou ser animal só quando quer. Então, todo peixinho, ele é peixe. Todo tubarão, ele continua sendo peixe. Toda sardinha é peixe. E essa é a ideia da herança. Então, se eu tenho uma herança entre pessoa, uma classe pessoa, e uma classe funcionário, que extends pessoa, você tem que todos os funcionários vão ser pessoas. E eles não podem, eles vão ser isso sempre e em todos os momentos. Vamos falar um pouquinho agora sobre os modificadores de acesso na herança. Então, tudo que é privado continua privado e tudo que é público continua público. O que é que significa? O privado diz que eu não posso acessar fora da classe. Então, mesmo aqui no filho, se eu tentar fazer this.name recebe gato, isso aqui não vai ser possível, porque o nome é privado. Eu só tenho acesso ao que é público. Então, eu teria que fazer this.setName gato, por exemplo, assim. Então, o que é privado só tem acesso dentro da classe. O que é público tem acesso em qualquer lugar. Ah, mas se eu quisesse acesso ao que é privado, aí a gente teria um outro modificador de acesso, que seria o protected. Então, o protected, ele permite a visibilidade dentro da classe, permite nas classes filhas, mas não permite fora da classe e fora das classes filhas. Então, por exemplo, quando eu coloco isso aqui como protected, eu não tenho acesso aqui embaixo. Então, eu não poderia fazer coelho.name, ele não me dá esse acesso. Mas eu tenho acesso dentro das classes filhas. Eu poderia fazer numa boa this.name. Aqui dentro eu tenho acesso ao que é público e ao que é protegido. Aqui eu tenho acesso ao que é privado, público e protegido. E aqui fora eu tenho acesso apenas ao que é público. Vamos falar sobre sobrescrito de método. Às vezes eu tenho um método que eu quero modificar, ou mudar ou melhorar o comportamento na classe filha. Então, vou fazer aqui um método comum, que seria o meu toString, que retorna um string. E aqui eu vou retornar animal mais o nome do animal, desse .name. Como gato, ele também é um animal, eu poderia fazer a impressão direta aqui. Então, eu vou imprimir aqui o coelho. E aí aqui eu vou criar um gato e imprimir o meu gato. O que é que a gente espera que apareça aqui? Aqui em cima vai sair animal coelho e aqui vai ser animal gato. Animal coelho e animal gato. Mas vamos modificar um pouquinho o comportamento desse método na classe filha. Eu vou criar também aqui um toString e é importante que ele tenha a mesma assinatura, ou seja, o mesmo nome e o mesmo tipo de retorno. Então, public toString sem parâmetro que retorna um string. E aí, ao invés de retornar animal, eu vou retornar gato mais this.name. Então, quando aqui eu tentar imprimir agora, ele vai tentar imprimir o toString da classe gato e não o toString original da classe animal. A gente chama isso daqui de uma operação de
sobrescrita. Eu altero o método original quando eu faço a minha execução. Então, se eu rodar, vai sair animal coelho e gato, gato. Vamos voltar a nossa atenção para o construtor. Como o construtor original exigia um parâmetro para ele poder construir, eu tive que passar obrigatoriamente esse parâmetro aqui. Vamos colocar esse parâmetro como opcional. Ou seja, agora, se eu não quiser criar um animal com nome, é só eu não passar nada. E o nome vai ser atribuído como vazio. Então, a partir de agora, eu consigo criar um animal sem passar nenhum parâmetro. E ele vai ficar como vazio na hora que eu for rodar o nome dele. Então, o meu animal vai ser só animal sem nome nenhum. E o meu gato vai ser gato. A partir de agora também eu poderia não passar nenhum parâmetro aqui embaixo. E aí o que aconteceria foi que eu teria um gato sem nome. Ele ainda continua no toString retornando que ele é um gato, mas ele não vai ter nome nenhum. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu sou obrigado a fazer a invocação do super. Porque a construção da minha cebola, ela precisa ser em camadas. Na hora que eu tento criar um gato, primeiro eu vou ter que invocar a criação da camada de dentro. Ou seja, primeiro eu vou invocar a criação de ele ser animal e depois eu vou terminar a construção do tipo gato. Então agora pronto, eu tenho um animal e eu tenho um gato. Vou voltar agora aqui a colocar o meu parâmetro. Olha que legal. Se eu quiser dar nome para o meu gato, eu posso. Eu recebo aqui um parâmetro name, que é um string, e eu preciso de alguma forma colocar esse name dentro do atributo, só que o atributo não está nessa camada. O atributo está na camada de cima. Então, eu teria algumas opções. Primeira seria passar o nome que eu estou recebendo aqui para o meu gatinho diretamente para o super. E o super, invocando o método construtor, colocaria o name dentro da string. Como a string é protegida, eu tenho acesso direto aqui embaixo e eu poderia, sim, em outra opção, fazer a atribuição direta desse ponto name, recebe name. E aí agora eu posso continuar criando aqui o Garfield. O gato Garfield. E a última opção, por exemplo, suponha que isso daqui é private. Se for private, eu não tenho acesso direto. Então, eu poderia fazer o quê? Desse ponto, set name, recebendo name. E eu continuaria criando o Garfield da mesma forma. Agora, eu não tenho mais acesso ao name porque ele é privado, mas aqui eu poderia ter dado um get name para receber o name. De todas essas abordagens, criar via construtor, criar via acesso direto, criar via set, a melhor é via construtor. Se existe um construtor na classe Py que recebe o parâmetro, por que a gente não deve invocá-lo? Então, a melhor construção é essa. Eu recebo o nome aqui na classe gato e repasso para a classe animal para que ele consiga finalizar a construção do meu gatinho. Então, aqui eu tenho o Garfield. E a partir de agora eu posso criar um gato, um animal qualquer, sem parâmetro. E eu posso criar um gato com parâmetro. O animal vai sair com o nome de animal e o gato vai sair com o nome de gato. Vamos conversar agora sobre polimorfismo. Se eu pensar no gato, se eu olhar para ele enquanto gato, tudo que o animal faz, tudo que o animal é, o gato também faz e o gato também é. É como se fosse a camada interna do gato. Porém, o gato, como camada externa, pode fazer além do que o animal faz. Por exemplo, um gato pode miar. Então, vamos fazer aqui um método public miar, que não vai retornar nada. Eu vou dar aqui um console.log miau. A partir do gato, eu posso invocar o método miar. Gato.miar.
miar, porque o gato sabe miar. Então, se eu rodar o meu código, eu tenho o Garfield e o Garfield faz miau. A beleza do polimorfismo é que eu tenho como olhar para o gato como gato e eu tenho como olhar para o gato como animal. Então, vou fazer aqui animal, animal, recebe um new gato. Vou criar agora o Tom. Então, vamos lá. O objeto que eu estou criando é um objeto do tipo gato, mas eu estou armazenando ele numa variável do tipo animal. É como se eu estivesse olhando para o Tom, para o gato Tom, como animal e não como gato. Então, eu só posso solicitar dele aquilo que ele é enquanto animal. Eu posso fazer um animal, ponto, getName, setName e toString, porque são apenas esses três comportamentos, atributos, métodos, que o Tom tem enquanto animal. Então, eu poderia dar um getName do Tom, ou então poderia dar um toString do Tom. O Tom ainda se comporta como gato, mas a visão que eu tenho dele é uma visão de animal. Ou seja, aquilo que é específico do gato, eu não posso invocar, porque eu não estou olhando para ele enquanto gato. Eu estou olhando para ele enquanto animal. Então, nessa visão, nesse modo de enxergar, eu não poderia fazer animal.miar, porque o miar é uma coisa exclusiva do gato e eu não estou olhando para ele como gato, estou olhando para ele como animal. Nesse nosso modelo de construção, a gente pode dizer que a classe Pi é uma classe concreta, ou seja, eu posso instanciá-la, ela pode existir. Eu posso dar um new animal e esse objeto vai fazer sentido, ele vai existir. Para que o nosso exemplo fique mais interessante, eu vou, utilizando o mesmo modelo do gato, criar um cachorro. Então, o meu cachorro estende animal. Eu tenho o construtor que vai... O construtor do cachorro vai guardar o nome do cachorro lá na classe Pi, lá na classe animal. Só que o cachorro ele não pode miar. Meu cachorro ele vai latir. E o que ele vai fazer? Au, au. E aqui eu vou guardar como cachorro mais getName. A partir de agora, eu posso criar um cachorro, vai ser igual a new cachorro, e o meu cachorro vai ser o Rex. Então, eu posso fazer um console.log de cachorro. Observe que se eu faço isso diretamente, o meu cachorro ele é um objeto do tipo cachorro, né? É uma referência do tipo cachorro. Então, eu poderia aqui numa boa chamar cachorro.latir. E o meu cachorro vai latir, porque eu criei um cachorro e estou olhando para ele enquanto cachorro. Por causa do polimorfismo, ou seja, várias formas, eu consigo agora misturar cachorros e gatos olhando para aquilo que eles têm em comum, que é o fato de serem animais. Então, vou tirar isso daqui e vou criar uma lista, né? Animais. Como eu quero poder misturar cachorros e gatos, o meu animais vai ter que ser um array de animal. Significa que agora eu consigo colocar aqui dentro animais. Tanto cachorros quanto gatos são animais. Então eu posso misturar os dois dentro do mesmo vetor. E mais todos os tipos de animais que eu conseguir encontrar. Então agora eu posso fazer animais.push, criar um animal e colocar aqui dentro. Meu primeiro animal vai ser um gato, que vai ser o Garfield. Meu segundo animal vai ser um cachorro, e vai ser o Rex. Meu terceiro animal vai ser um outro gato, que vai ser a Xaninha. E o meu próximo animal
vai ser um outro cachorro. Vai ser o Hulk. Só nomes clássicos, tá? Então, vamos recapitular. Eu tenho uma lista de animais. Como é de animais, eu posso colocar nela tanto cachorros quanto gatos. Como, por exemplo, eu poderia criar um outro animal que não é nem cachorro nem gato. Por quê? Porque a classe animal é concreta. Eu posso instanciá-la diretamente. Animal que é do tipo coelho, exemplo. Então, eu vou criar aqui. Então, se eu mandar mostrar tudo que eu tenho na minha lista, eu só posso invocar aquilo que a classe animal tem, porque eu estou olhando para esses animais que são distintos apenas como animal. A minha visão deles é uma visão de animal. Então, eu poderia dizer para cada elemento de animais, elemento é do tipo animal. Para cada elemento de animais, perdão. Então, o que eu posso fazer aqui? Console.log elemento. Quando ele for gato, ele vai invocar o toString de gato. Quando ele for cachorro, ele vai invocar o toString de cachorro. E quando ele for apenas animal, como por exemplo aqui é o meu coelhinho, ele vai invocar o toString da classe animal. Então, o meu gato vai aparecer com o gato Garfield, cachorro vai ser o Rex, a gata Xaninha, cachorro Hulk e o meu animalzinho coelho vai ser o coelho. Meu objetivo agora é passear pelo meu vetor de animais, pedindo que cada animal faça o seu próprio barulho. Então, algo como elemento.fazer barulho, onde cada animal vai fazer o seu próprio barulho. O gato mia, o cachorrinho late. Para fazer isso, eu preciso que esse método fazer barulho esteja na classe animal, porque eu estou olhando para todos eles enquanto animais e não enquanto sua classe específica. Então, teria aqui duas opções. A primeira seria criar o meu método fazer barulho aqui, public fazer barulho aqui, que não retorna nada. Vai fazer aqui um console.log, mas aqui meio que não faz sentido, né? Classe animal, um animal que eu não conheço faz qual barulho? Não sei, vou colocar vazio. Então, melhor, vou colocar nenhum. Daqui a pouco a gente vai modificar isso. Então, um animal que eu não sei o que é, não faz nenhum barulho. Então, como eu criei ele aqui na classe animal, todos os animais sabem fazer o seu próprio barulho, porque eles vão só aproveitar esse método. Então, eu vou pedir e aí todos eles vão fazer nenhum barulho. Ué, mas eu quero que o cachorro mie, que o gato mie, que o cachorro late. Então, o que eu precisaria fazer? Sobrescrever o método fazer barulho nas classes filhas. Então, eu teria que public fazer barulho. Na classe gato, agora vai ser sobrescrito. E como é que o gato vai fazer barulho? Por exemplo, chamando o método miar. Como é que o cachorro vai fazer barulho? Chamando o método latir. Então, quando eu rodar agora isso daqui, o cachorro vai fazer barulho de acordo com a sua própria implementação, o gato vai fazer barulho de acordo com a sua própria implementação, e o único que não vai fazer nenhum barulho é o coelho, porque ele não tem o seu método específico de fazer barulho. Então, o gato mia, o cachorrinho late, mas o coelho não faz barulho nenhum. E se eu decidir que isso não faz sentido? Não faz sentido eu implementar um fazer barulho, porque eu não sei que animal é esse, mas eu preciso do método fazer barulho. Então eu poderia dizer, olha, esse método aqui eu não vou implementar. Eu preciso que a minha classe animal tenha esse método, mas não faz sentido eu implementar ele aqui. A partir do momento que você faz isso, é como se ficasse faltando um pedaço dessa classe animal. E você não pode dar um new ou construir uma coisa que não é completa, que falta um pedaço. Então, na hora que você diz, olha, eu não vou construir esse método ele não tem implementação, ele é um método abstrato, ele só está aqui para definir
o modelo, que todos os que querem ser animais vão ter que implementar. A partir do momento que eu faço isso, essa classe, que até então era uma classe concreta, que podia ser instanciada, ela não é mais concreta. Ela passa de ser concreta para ser abstrata. Eu não vou mais poder dar um new nessa classe, porque está faltando um pedaço dela. Então, essa classe ela se torna uma classe abstract. O que é que muda? Aqui em TypeScript, ó, o public tem que vir primeiro. Public abstract. O que é que muda? Para o gato, nada. Para o cachorro, nada. O gato, inclusive, já implementou a classe fazer barulho que ele tinha que implementar para poder ser um animal. E o cachorro também já implementou a classe fazer barulho que ele precisaria implementar para ser um animal. Então vamos dar uma diminuída aqui e olhar o que é que muda. O que é que muda é que a partir de agora eu não posso mais criar animal diretamente através do new, porque animal não é mais uma classe concreta. Falta um pedaço dela para que ela faça sentido. Então, a partir de agora, eu só posso criar cachorros e gatos. Se eu mandar rodar, o cachorro vai latir e o gato vai miar. E ambos são concretos porque eles implementavam o pedaço que faltava. Se eu tirar a classe fazer barulho daqui, ele vai dizer, ei, para que gato seja concreto, ele precisa do método fazer barulho. Então, eu tenho que ir lá e implementar no gato o método fazer barulho. Então, é como se isso daqui fosse só o modelo. Ei, você quer ser um animal? Você quer implementar um animal? Você precisa do método fazer barulho e precisa implementar o método fazer barulho. Então, gato é concreto, porque ele implementa fazer barulho. Cachorro é concreto, porque ele implementa fazer barulho. Agora, a partir daqui, eu posso rodar o meu código e todos os animais que existem sabem fazer o seu próprio barulho. Recapitulando porque a gente fez isso, eu queria tratá-los de uma forma comum. E a forma comum eu queria que todos eles soubessem fazer o seu próprio barulho. Por isso que esse método teve que vir lá na classe Py. E por uma escolha nossa de projeto, para exemplificar o funcionamento, a gente colocou ela como abstrata. Minha classe Py se tornou abstrata. E as classes filhos, para se tornarem concretas, implementaram os métodos abstratos que estavam faltando. Existe uma outra forma, na verdade, existe uma forma de verificar se um objeto é de uma determinada classe derivada. Então, por exemplo, se eu quisesse saber se esse elemento que eu estou recebendo aqui é um gato, eu poderia fazer assim. Se elemento instance of gato. Observe que aqui eu estou colocando o nome da classe e aqui o nome, o animal. Então, se esse animal é do tipo gato, eu poderia fazer aqui um cast para ele. Cast seria uma conversão. Eu diria que esse gato, do tipo gato, vai receber elemento. Então, observe que eu só posso fazer isso dentro de um bloco if de verificação. Ei, realmente esse elemento é um gato? Então, a partir de agora, eu deixo de vê-lo como elemento e vou passar a vê-lo como gato. E aqui eu poderia chamar diretamente o método miar, que é específico dos gatos. Então, mesmo que você possa fazer isso, é o que a gente chama de downcast, né? Converter para baixo, né? Converter para a classe derivada, o ideal é que você faça o seu projeto de software de forma que você não precise ficar fazendo isso sem necessidade, porque isso daqui tem um custo de processamento associado. Tá? Então agora todos os gatos vão miar duas vezes, que eu identifiquei que eles são gatos. Deixa eu só botar aqui para ficar bonitinho. Todos os gatos agora vão miar duas vezes, porque eu identifiquei que eles são gatos e aí eu coloco eles para miarem. Então o Garfield faz miau miau, o Rex faz au au, Xaninha miau miau e o Ruko faz au au. Pronto, nós temos basicamente todas as manipulações ou técnicas que nós precisamos para poder trabalhar com herança. Agora são exercícios em cima disso. Então, só por brincadeira, já que eu falei em aula, como é que eu tiro
todo mundo que é gato, né? Como é que eu faço todo mundo que é gato ficar no saco e tiro todo o resto que não é gato, sem olhar para verificar se eles são gatos diretamente no instance of. Repetindo, eu tenho um saco cheio de animais e eu quero deixar no meu saco só os que são gatos. Então, para isso, a gente vai fazer uma manipulação por brincadeira. Todos os meus animais, eles podem estar vivos ou não. Por padrão, todos eles iniciam vivos. Boolean. Perdão, confundi aqui as linguagens. Todos eles iniciam vivos. E aqui eu vou fazer um método para verificar se eles estão vivos. Public is alive, que vai retornar this.alive. Todos eles iniciam vivos. Então aqui no meu método toString, eu vou colocar se ele está vivo ou não. Se this.alive, se ele estiver vivo, eu coloco vivo. Se não, eu vou colocar morto. Então, agora, quando eu mandar rodar o meu código, todos eles vão estar vivos, porque foram criados vivos. Lembra, eu alterei a classe animal, todo mundo está de animal, só que esse toString daqui está sendo substituído na classe gato e está sendo substituído na classe cachorro. Então, quando eu mandar rodar esse código, ninguém vai rodar esse código, porque eles foram substituídos nas classes derivadas. Tá vendo? Então, vamos começar a manipular mais. Vou fazer o seguinte. Ele também tem um tipo, que é um string que vai começar vazio. Então, ao invés de chamá-lo de animal, eu vou chamá-lo do seu tipo. This.tipo. Então, olha que legal. O tipo, o nome e se ele está vivo ou está morto. Então, o que que eu vou fazer aqui? No gato, ao invés de sobrescrever tudo, eu não vou sobrescrever nada. Eu vou só fazer a atribuição de tipo. Para atribuir o tipo, eu teria quais opções? Manipular diretamente, via construtor ou via gets e sets. Só que eu não criei nenhum get tipo, nenhum set tipo, e eu não tenho acesso nele via construtor. Vou colocar o acesso via construtor. Tipo dele por padrão vai ser vazio. E aí eu vou fazer aqui a atribuição de tipo. This.tipo recebe tipo. Então, se eu passar um parâmetro, eu dou o nome. Se eu passar dois parâmetros, eu dou o nome e o tipo. Então, ok. Então, agora eu posso passar o nome e o tipo dele vai ser gato. Vamos acompanhando a costura. Estou passando o nome por parâmetro, ó. E o tipo dele eu estou travando em gato. Então, quando ele for construir, o nome vai para a variável nome. E o tipo aqui vai para a variável tipo. Só que o meu tipo é gato. Isso aqui vai mudar o quê? Na hora que eu der o meu toString, vai aparecer gato, o nome e que está vivo. Por quê? Porque eu me livrei do toString do gato. Ele está reaproveitando o toString do pai. Gato Garfield vivo. Lembre-se, isso aqui é o toString da classe pai. Que como não foi sobrescrita no gato, ele está aproveitando aqui. Ué, eu poderia fazer também a mesma coisa se eu quisesse para o cachorro. Então aqui eu vou dizer que todo cachorro vai começar com o tipo dog. Só que se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Ele vai continuar invocando o toString da classe cachorro. E aí não vai aparecer o tipo para mim. Ó, tá vendo? Só o gato aparece se está vivo ou morto. O cachorro não aparece nada. Ué, e se eu quiser reaproveitar a classe do pai? Eu posso chamar a classe do pai diretamente através do super.
super.toString. Então agora a minha classe do filho, a classe do cachorro, está chamando a classe do pai. Para a gente perceber que é uma classe diferente, eu vou colocar aqui uma setinha. Então eu vou ter a classe do pai, o comportamento do pai, mas eu botei agora uma setinha. Tá vendo? Então quando eu dou o toString do cachorro, eu vou rodar esse método vai colocar uma setinha e me chamar o método da superclasse bem aqui. Então beleza, todo mundo vivo, não consigo matar ninguém. Então vou fazer o seguinte, além do método isAlive, eu vou fazer também um método public die. Die mata o meu bichinho. Então this.alive recebe false. Então a partir de agora eu posso matar todo mundo. This.alive recebe false. Então aqui eu vou pegar só o segundo elemento, animais, ponto. Não, animais na posição 1, que seria o segundo elemento, ponto, die, morra. Peguei o animal que estava na posição 1 e mandei ele morrer. A partir de agora, quando eu mandar mostrar, né, o dog, que está bem aqui, a Rex morreu. Que pena. Que peninha de galinha. Rex está morto. Vamos continuar brincando. Não é brincar de matar bicho. Gatos não morrem tão fácil. Então eu posso vir aqui no gato e dizer o seguinte, ó. Os gatos têm um atributo que é próprio deles, que é um private número de vidas. E todo gato vai começar com 7 vidas, que é um number. Só para a gente lembrar, eu vou inicializar isso aqui dentro do construtor, tá certo? Desse ponto, número de vidas, recebe 7. Poderia ter inicializado aqui também, mas só para a gente perceber que dá para fazer de forma diferente, vou fazer aqui dentro. Significa que o gato tem 7 vidas. Ué, vamos fazer o nosso toString de novo? Public toString, que retorna uma string. Eu vou reaproveitar o método do pai com super.toString e vou colocar mais a informação do método do filho. Mais espaço, mais, chamar aqui de número de vidas. Número de vidas. E aí eu vou colocar aqui desse ponto número de vidas. Desse ponto número de vidas. Agora, quando eu mandar mostrar o meu gato, vai aparecer que ele está vivo com 7 vidas. Ok. Então agora, ao invés de mandar matar um, eu vou tentar matar todos os bichos. Então vou fazer em 2 for para ficar visualmente melhor. Elemento.die. Então eu fiz um laço aqui só para matar e o outro só para imprimir. Eu vou pedir para eles pararem de fazer barulho, tá? Então, ó, o gato está morto, o Rex está morto, morto. O número de vidas continua 7. Então, tá errado, porque não era para ele ter morrido de verdade. Era para o gato, ao invés de morrer, perder uma vida. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que alterar o método morrer. Porque o método morrer mata direto. Só que no caso do gato, o meu método morrer não vai matar direto. No caso do gato, meu método morrer vai fazer a seguinte coisa. Se o número de vidas for maior do que 0, então, desse ponto, número de vidas, menos 1. Vamos fazer o seguinte. Se this ponto is alive, se não estiver mais vivo, ele não tem como morrer, né? Retorna. Mas se ele ainda estiver vivo, se tiver mais do que uma vida, eu diminuo essa vida. Se não, aí sim ele morre. Desse ponto. Se for maior do que 0,
eu retiro. Se for igual a 0, this.alive recebe false. This.alive recebe false. Só que eu não posso fazer, né? A live é privada. Então, this.setAlive não existe. Agora eu tenho um problema. Como é que eu vou matar o gato se o... Por escolha, tá? Eu coloquei a live como private e não coloquei nenhum setAlive. Opa! Eu tenho o método do pai aqui, que coloca false dentro do alive. Então, eu vou chamar aqui o método do pai. Super.die. Morre, desgraça. Pronto. Vamos testar. Se ele não estiver mais vivo, não tem como matar. Senão, ele perde uma vida. Mas tá muito difícil matar esse gato, né? Porque o bicho tem 7 vidas. Eu vou continuar tendo que matar muitas e muitas e muitas vezes até ele morrer de verdade. Então, vou pegar só o Garfield aqui. Então, vou fazer o seguinte. Para a gente poder acompanhar, se ele perdeu uma vida, console.log perdeu uma vida. Faltam desse ponto em vidas. E agora eu vou dizer console.log morreu de vez. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar só o Garfield e matar ele bem muitas vezes. Matar ele 10 vezes. For seja i de 0 i menor do que 10 i mais. O Garfield está na posição 1. Animais, posição 0, perdão. Ponto die. Vou matar ele bem muito. Bem muito. Só que o que vai acontecer? Vamos ver quantas vezes ele morre até morrer de verdade. 1, 2, 3, 4, 5. O pobrezinho morreu de vez agora. Né? Perdeu a última vida aqui. Aqui eu matei outro animal, né? Ok, no final ficou o Garfield morto, o Rex morto, a Xaninha viva com 6 vidas. Então aqui, se eu quisesse deixar a lista só com os que estão vivos, né? Separando o que é gato do que não é gato, bastaria eu fazer uma nova lista e mover só quem está vivo. Utilizando o filter que a gente viu. Então, os vivos seriam... Pega todos os animais e faz um filter. Qual é o teste que eu vou fazer? Para cada elemento, eu quero apenas os que estiverem vivos. E aí eu posso imprimir os meus vivos. No caso aqui foi apenas a Xaninha.